Fala galera, beleza? Meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde eu compartilho a palavra de Deus e te convido a embarcar comigo nessa jornada de levar esse evangelho por todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, nessa sexta-feira, eu tô fazendo esse vídeo numa sexta, mas eu acho que vocês vão ver depois. Mas bem, hoje eu tô aqui para poder estar falando sobre algo muito importante. No dia 31 agora é considerado o dia do Espírito Santo e eu pensei em falar um pouquinho do Espírito Santo nesse vídeo e um pouquinho dessa promessa que nós como cristãos temos, mas infelizmente a gente acaba ignorando muito das vezes. Essa semana minha foi muito corrida, começando a faculdade, começando tudo, aprendendo mais sobre a história da minha igreja também. E eu lendo a história da minha igreja, eu vejo também que Deus guiou de uma maneira incrível. E também da igreja cristã, quando Jesus esteve nessa terra e como Deus guiou eles ali, mesmo depois daquele grande desapontamento. Bem, se vocês não são inscritos no canal, eu quero te convidar para se inscrever. Quase 80% das pessoas que vê os vídeos, 80% ou 70%? Por aí. Elas não são inscritas, então aproveita e já se inscreve. Confere também as redes sociais que vão estar aqui embaixo. E deixa um comentário seu aqui que é sempre muito, muito bem-vindo, tá bom? E sim, bora pro vídeo de hoje que a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Primeiro eu quero falar sobre a questão de ser liberto do mundo e poder experimentar e ter acesso à eternidade. Sabe, uma das coisas que quando a gente se torna cristão, que é muito tentador, é a gente voltar àquilo que a gente era. Porque por anos da nossa vida a gente viveu de uma forma, e aí quando Deus fala, deixa tudo e vem me seguir, é muito difícil. Então a promessa do Espírito Santo é uma das promessas que a gente tem mais forte e também uma das grandes promessas que muitas das vezes a gente nem presta tanta atenção e a gente nem ora por isso. Sabe, o Espírito Santo, ele trabalha de diversas maneiras, dando convicção dos nossos pecados, mas também o Espírito Santo dá convicção às pessoas de que Jesus é o Cristo. O Espírito Santo é o que nos guia. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está orando por alguma coisa e essa voz bem suave fala, vai para esse caminho, faz isso. Bom, isso aí não é só uma voz, isso é o Espírito Santo falando com você. Mas também é interessante porque os discípulos, eles estavam muito preocupados no tempo de Jesus, porque eles sabiam as coisas que iam acontecer, eles se perguntaram, então o que vai ser de nós se o mestre não está aqui? E vocês puderam perceber agora que eu sou mineiro, o que vai ser de nós? Mas bem. Mas aí eles se perguntaram, o que vai ser da gente sem o mestre, sem aquele que vai nos guiar? E é interessante que Jesus fala assim em João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo vai estar sempre com a gente nessa terra, até a gente chegar naquele dia que a gente vai ver Jesus retornando. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Às vezes a gente quer ter o Espírito Santo, a gente quer ter a unção de Deus, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente não quer ser diferente do mundo. A gente não quer ser parte daquilo que Deus não chamou a gente para estar vivendo. E eu acho esse texto muito interessante, porque Deus fala no verso seguinte assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Sabe, o Espírito Santo é dado para nós, e o Espírito Santo estava até mesmo antes. Na Bíblia a gente vê a presença dele, lá desde Gênesis, quando o Espírito parava sobre as águas. Mas o Espírito Santo, nesse momento, os discípulos eles precisavam dessa certeza de que eles não iam estar sozinhos. E esse é o papel do Espírito Santo, também de não deixar a gente se sentir sozinho. Sabe, saindo de casa tão novo igual eu saí, com 16 anos de idade, eu entendi que quando eu tenho Jesus como meu melhor amigo, quando eu tenho a Cristo, muitas das vezes eu tô em situações que eu tô sozinho fisicamente, mas eu não tô sozinho espiritualmente, porque o Espírito Santo tá ali comigo. E também continuando nesse tópico, eu quero falar um pouquinho sobre a questão libertos do mundo para a eternidade, porque se a gente não consegue aproveitar as coisas de Deus para nossa vida nessa terra, se a gente não consegue viver de acordo com a palavra dele, a gente vai chegar no céu e a gente não vai ter essa vontade de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça.
Sabe, tem uma frase de um autor que é muito interessante, fala que se muita gente fosse levada para o céu, muita gente que não creram em Jesus, que não quiseram ser diferentes, muitas das pessoas, o céu seria uma tortura para elas. Por quê? Porque elas não aprenderam aqui como viver a vida que Deus nos chama. E isso é algo muito tentador, que o inimigo tenta colocar na nossa mente, que a gente pode ser cristão e mesmo assim a gente pode ter parte do mundo. Mas se você lembra, ter parte do mundo significa estar totalmente do lado contrário de Deus. E também eu quero ler um outro verso que fala em Efésios 4... Ephesians é um em inglês, mas espera aí. Efésios 4:30 que diz: "E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará." O Espírito Santo é nos dado para a gente poder fazer a vontade de Deus. Deus não vai te dar o Espírito Santo para você ir na rua e roubar alguém, porque não faz sentido, certo? Deus não vai te dar o Espírito Santo para você ir e idolatrar Ele com coisas que você sabe que está errado. Por quê? Porque esse não é o propósito. Mas infelizmente a gente pensa que a gente pode ter o Espírito Santo e mesmo assim a gente pode ter o mundo em nós. Mas quando a gente pensa e tem isso na nossa mente, o que a gente não entende é que a gente está totalmente, igual eu disse, do lado contrário de Deus. E eu acho que não só a gente hoje tem essa dificuldade, mas durante o tempo do apóstolo Paulo, especialmente no livro de Romanos, a gente lê ali que Paulo estava tendo uma dificuldade, porque os romanos eles estavam com dificuldades na área espiritual, eles se tornaram cristãos, começaram a crer em Jesus, mas mesmo assim eles estavam seguindo os hábitos que eles faziam antes. Se eu não me engano, os hábitos com relação à promiscuidade, com relação a adorar os deuses, etc, etc. E aqui mesmo tem algo muito interessante, em Romanos 12, verso 1 e 2, que diz: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus." Quando eu leio esse verso, eu fico imaginando o apóstolo Paulo falando assim: "Pelo amor de Deus." A gente usa tanto essa frase hoje, mas eu imagino ele falando isso. Cara, entende? Pelo sacrifício de Cristo. Ele continua dizendo: "Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Tipo, obedecer a Deus é uma forma de dar glória a eles, mas é uma forma de adoração também. E é interessante que aqui diz assim, um sacrifício vivo. Muitas das vezes a gente quer dar um sacrifício morto para Deus. A gente quer dar aquilo que sobra, aquilo que não é o melhor de nós. E infelizmente, se a gente dá esse sacrifício morto para Deus, a gente entende que a gente não está tendo o Espírito Santo em nossas vidas e a gente não está deixando Deus trabalhar ali. E diz também, em verso 2: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Então a transformação não começa do lado de fora, não começa você mudando seus hábitos. A transformação começa você mudando suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, certo? E continua dizendo assim, olha só: "Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Muitas das vezes a gente quer experimentar a vontade de Deus, mas a gente não quer experimentar a transformação que vem antes. E, irmãos, se você para pensar, queridos amigos, que a gente não consegue experimentar a vontade de Deus, a gente não vai ter prazer se o Espírito Santo não trabalhar antes para nos livrar daquelas coisas que até então tem nos dado prazer, coisas do mundo. E que eu não quero mencionar nenhuma aqui em específico, mas talvez algumas venham na sua mente. Mas é interessante também que esse verso foi escrito há muito tempo atrás e ele, mesmo assim, ele é tão útil pra gente hoje. Porque diz ali, igual ali: "Não vos conformeis com este século." A gente tá numa geração de muita informação, de rede social, tem muita coisa acontecendo, muita iniquidade, e muitas das vezes a gente vê tantas essas coisas que a gente se transforma igual elas, sabe? E seja violência que você vê na televisão, seja sabe, as músicas que você escuta que desvalorizam e são contra coisas éticas, ou então desvalorizam a mulher, ou então desvalorizam o homem, sabe? Essas coisas fazem um impacto na nossa mente e não tem jeito de a gente ver essas coisas sem ser danificado. E infelizmente a gente está numa era que a gente quer levar o evangelho, mas se você perceber, muitas pessoas estão menos e menos interessadas nesse evangelho. Será que é porque a gente tem tentado fazer tudo no nosso próprio esforço?
Será que é porque a gente tem tentado fazer todas essas coisas de uma maneira que a gente esqueceu que a prioridade nossa é pedir o Espírito Santo e depender dele? Uma história na Bíblia que está no livro de Lucas, eu esqueci o capítulo agora, mas a história de Maria e de Marta. Maria, quando Jesus chegou na casa, Maria foi direto sentar aos pés de Jesus, mas Marta, o que Marta estava fazendo, ela estava tentando servir e preparar as coisas para Jesus. Será que hoje a gente não está vivendo essa mesma história? Talvez a gente está tentando fazer as coisas para servir Jesus, mas mesmo assim a gente está esquecendo a parte mais importante, que é sentar aos pés dele. E até mesmo servir Jesus não é uma prioridade. A prioridade, antes mesmo de servir, é sentar aos pés deles e pedir a ajuda dele na nossa vida. E pedir mais do que ajuda, mas também pedir o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Sabe, se a gente quer realmente levar esse evangelho por todo mundo, e se a gente quer realmente colocar esse mundo em chamas, tudo tem que começar com nós. Sabe, a gente precisa, na nossa círculo de influência, no nosso círculo de influência, a gente precisa ser uma luz e a gente precisa colocar em chamas outras pessoas também. E eu digo tudo isso porque não só está chegando aí o dia do Espírito Santo, que é o dia 31 do mês de maio, mas também é porque o nosso corpo é a morada de Deus. E o Espírito Santo ele não vai morar num lugar onde está impuro. Então, pense bem nos seus hábitos, sabe? Muitos hábitos que a gente tem acaba desonrando a Deus por causa que eles danificam o nosso corpo, sabe? Hábitos como embriaguez, hábitos como você não dormir bem, hábitos como comer mais do que você precisa, sabe? Essas coisas a gente não para pra pensar. Ou então até mesmo fazer coisas com o nosso corpo. Por exemplo, tem a questão de masturbação, tem a questão de outras coisas, sabe? Se mutilar. E a gente está danificando o templo de Deus. Então lembre-se, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. E se a gente quer realmente trazer uma transformação, não para o nosso mundo, mas uma transformação na vida das pessoas, para que elas vejam o mesmo Jesus que a gente vê, a gente tem que começar a ser luz onde estamos. Nós precisamos a cada dia pedir o Espírito Santo de Deus, porque Ele está mais do que disposto para nos dar. Mas infelizmente, quem não está disposto a pedir somos nós. Reflita nessas palavras e Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui e também deixar o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Me segue também nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima. Fui! Sabe o que agora que eu percebi que a cama tá desarrumada? Mãe, e isso aqui não é desarrumada não, é um lençol que não tá passado, tá bom? Não tá desarrumada minha cama não. Fique com Deus, um abraço.